sequência à nossa série de estudos a respeito do ser de Deus. Já iniciamos a respeito dos seus atributos. Hoje nós vamos ver um novo atributo incomunicável de Deus, chamado imutabilidade. O que é imutabilidade? Não muda, né? Isso é fácil, né? Me fala alguma coisa que você vê um paralelo com isso no nosso mundo. Existe? Se esse atributo é incomunicável, isso significa o quê? Que só Deus tem, né? Não tem nada nesse mundo que não muda. O mais próximo que a Bíblia chega de apontar para a imutabilidade de Deus com alguma ilustração é falar que Deus é uma rocha. Por quê? Porque rocha é uma coisa que aparentemente não muda, né? Mas é só aparentemente, porque muda também. Inclusive, esses dias eu vi uma imagem de um local onde tem assim um cano caindo gotinhas de água e uma pedra embaixo. E aí tem os anos que eles colocam assim que está caindo a gotinha naquela pedra da água, né? Porque a água que bate em pedra, a gente chama isso de erosão, né? Que a pedra vai se desfazendo, né? Vai corroendo, sei lá como é que é a palavra, vai erodindo, né? Porque é uma erosão. E aí tem lá, com a gotinha caindo há 10 anos, a gotinha caindo há 25 anos, a gotinha caindo há 50 anos. E aí você vê as deformações da pedra, aquela que está caindo há 50 anos, uma gotinha naquela pedra, a pedra já está toda assim, ó, um U assim. Por quê? Porque fez a erosão. Então até a pedra, uma rocha bem dura, ela muda, ela deforma de alguma forma com o tempo. E a gente vai ver que isso tem a ver com a imutabilidade de Deus, por quê? Porque só Deus é imutável. Tudo o que Ele criou, de certa forma, não tem esse atributo, porque pode, de alguma coisa, mudar, né? E é isso que a gente vai ver hoje a respeito de Deus. Deus não muda. Vamos começar definindo, então, né? Domingo passado a gente viu sobre o atributo da independência de Deus e hoje a gente vai ver que a imutabilidade ela é deduzida desse atributo. Eu vou explicar isso já. Somente quem é independente é imutável. Já eu explico isso. E o que é essa imutabilidade? Então, imutabilidade de Deus é a perfeição por meio da qual Deus se despoja de toda mudança, não somente em seu ser, mas também em seus decretos, promessas e atributos. Ou seja, Deus ele é imutável naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz, né? Em tudo Ele é imutável. Como é que a gente consegue, então, se não tem nada paralelo nesse mundo para entender a imutabilidade de Deus, como é que a gente entende isso? A gente entende pelo oposto. A gente compara com a gente, é isso que a Bíblia faz. A Bíblia, para mostrar que Deus ele não muda, Ele mostra a gente. Nós, seres humanos, a gente muda assim, assim, assim. Deus não. Deus permanece. Né? Foi o texto que a gente leu mais cedo no Salmo 102. Né? Vai falando que o homem ele vai definhando, vai envelhecendo e por aí vai. E é um salmo bem triste, digamos assim, nesses primeiros versículos. Até que ele chega no versículo 12 e fala: Tu, porém, Senhor, Tu permaneces para sempre. E aí é onde ele coloca a confiança dele, né? Então, a gente entende sobre a imutabilidade muito comparando com o restante da criação, né? É a forma como a gente consegue ver isso sobre Deus. Então, hoje a gente vai ver a respeito da imutabilidade de Deus, mostrando os textos bíblicos que refletem a isso. E depois eu vou falar a respeito de questionamentos que dão a aparência de que Deus muda. Mas isso fica para o final da aula, né? Vamos lá, então. Primeira coisa, Deus é imutável em seu ser. A gente sabe que Deus é imutável porque Ele é perfeito, Ele é completo em si mesmo. Se alguém é perfeito, se alguém é completo, significa que nada falta e nada sobra, certo? Para esse ser. Nada falta e nada sobra para Ele. Um ser perfeito e imutável é perfeito, né? É imutável, na verdade. Um ser perfeito é imutável
porque ele não tem progresso nem retrocesso algum. Isso significa que Deus não tem o que piorar nem o que melhorar. Ele é do jeito que ele é. Ele é imutável dessa forma. Aquilo que é perfeito não sofre mudança nem para baixo nem para cima, nem para melhor nem para pior. Deus não precisa de nada disso, né? Por isso ele é um ser imutável. Vamos ver mais uma vez no Salmo 102. Eu vou passar alguns textos. Não, por enquanto vamos no Salmo 102. Todo mundo abre. Salmo 102. Aí eu vou pedir para a Letícia ler para a gente. Salmo 102, 25 a 27. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, nós crescemos, nós, além de crescer, a gente se desenvolve, mas em certo momento a gente também começa a se deteriorar, a envelhecer, né? A gente, eu ouvi, nem lembro quem falou, mas recentemente, aquela frase de o primeiro dia da sua vida é o primeiro dia que você está começando a morrer também, né? Porque você começa a se desenvolver também, mas você está começando a envelhecer para chegar no ponto em que você vai morrer, porque essa morte chega para todos. Mas Deus não envelhece, Deus não deteriora, Deus não desenvolve, não acontece nada disso com Deus. Deus permanece, como diz o texto. As duas coisas. Como eu creio que é vida desde a concepção, então é desde a concepção. Ai. Então aqui a gente vê a Bíblia mesmo falando sobre essa comparação, né? Nós mudamos ao longo do tempo, Deus não. E aqui a gente vê como os atributos incomunicáveis de Deus se conectam. A gente viu semana passada com o presbítero Ilquias que Deus é um ser independente. Ou seja, ele não é criado, ele é autoexistente. Por isso ele também é eterno. Ou seja, Deus não tem início nem fim, ninguém fez ele. Ele não depende de ninguém para existir, tudo é que depende dele. Então, se ele existe desde sempre e nada depende para existir, nada o corrompe, nada o desenvolve também. Ele é assim, em qualquer tempo e espaço. Na verdade, a nossa concepção de tempo e espaço só vem porque ele criou essas dimensões, né, de tempo e espaço. Então, comparando conosco, nós somos finitos, né? Isso quer dizer que com o tempo a gente deteriora, ou mesmo sem o tempo, Deus nos fez passíveis de mudança. Deus nos criou dessa forma, né? A gente pode mudar do estado em que a gente foi criado. É só olhar para Adão e Eva, que antes eram perfeitos e caíram e mudaram o seu estado de certa forma, né? Deus não pode sair do estado qual ele é. Isso significa, como a gente viu semana passada, que Deus não depende de nada, né, das coisas criadas. Por quê? Porque ele não muda, ele é o que é. Então Deus, ele não aumenta nem diminui, não desenvolve, não decai de alguma forma. É impossível para Deus mudar para melhor ou para pior, porque ele é autossuficiente em si mesmo. Aqui a gente tem algumas boas aplicações para nós, né? A gente pode confiar inteiramente em Deus, por quê? Porque ele não muda, né? A gente pode estar certo, por exemplo, da nossa salvação, porque ele não muda o seu decreto de salvação, apesar do que eu faço. Se fosse apesar do que eu faço, eu estava perdido, porque eu erro constantemente, né? A gente vive numa vida de sobe e desce, né? De vez em quando a gente está bem arrependido daquilo que a gente fez e servindo ao Senhor, de vez em quando não. De vez em quando a gente está lá embaixo. Se dependesse disso, a gente estava perdido. Mas não, Deus ele é constante, ele não muda. Então a gente pode confiar que se ele salvou apesar de mim, ele vai continuar com isso. Então, em resumo, nessa primeira parte, se Deus não fosse mutável, ele não seria Deus. Por quê? Porque qualquer coisa que muda deixa de ser aquilo que é. Qualquer coisa que muda deixa de ser aquilo que é. E Deus não se altera em nada, porque ele não deixa de ser Deus. E esse é um atributo incomunicável, porque distingue Deus de todas as coisas criadas. Só ele é e pode ser imutável. Ótimo.
a gente então entende que Deus não pode mudar. E quais aplicações que a gente tira disso, né? O que a gente aprende sabendo que Deus é um ser imutável? Na prática, o que significa Deus ser imutável? Então vamos olhar isso agora nos próximos passos, próximos pontos. Primeiro, Deus é imutável em seus decretos. Vamos lá, vamos definir isso. Se Deus é imutável, isso significa que seus decretos são imutáveis. Isso é, as resoluções que Deus toma para serem cumpridas e realizadas na história. Aquilo que Ele decreta, aquilo que Ele fala que vai acontecer. Ele decreta todos os acontecimentos, grandes ou pequenos, sejam diretamente relacionados com a salvação, né, com a história da redenção ou não. Tudo o que acontece no mundo não pode estar à parte de Deus, pois o mundo depende dele. E se é produto da vontade dele, não pode mudar, pois ele é imutável. Tem muita gente que tem dificuldade com essa definição aqui de que os decretos de Deus são imutáveis. Mas vamos ver na Bíblia como é que a Bíblia mostra isso. Vou passar uma quantidade de textos aqui para a gente ir lendo e aprendendo isso na Bíblia. Vou pedir para Thalita abrir em Jó, livro de Jó 23, 13 e 14. Eu vou deixar aqui para vocês, que aí vocês vão abrindo aí. Pastor Saulo, Jó 42, 2. Ilquias, Provérbios 19, 21. Aline, Isaías 43, 13. Mãe, Romanos 8, 35, 38 e 39. Nona Berê, Isaías 46, 8 a 11. E presbítero André, Hebreus 6, 17. Vários textos para a gente ver a respeito da imutabilidade de Deus naquilo que Ele fala, nos seus decretos, naquilo que Ele ordena que esse mundo aconteça. Thalitinha, pode ler, Jó 23. Mas, se Ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que Ele deseja, isso fará. Pois Ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Então, ninguém dissuade aquilo que Deus decide fazer. Ninguém muda a opinião de Deus. Jó está falando aí, o que Deus decidiu vai acontecer. Ninguém pode mudar a opinião de Deus. O que Ele decide, acontece. Então, os seus decretos não mudam. Se Deus mandou que vai acontecer tal coisa, aquilo vai acontecer. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, da mesma forma, não há como Deus mudar os seus planos, né? Aí, o Provérbios, ele compara conosco, né? Ele fala, a gente tem nossos propósitos, nossos planos, mas é o desígnio do Senhor que acontece. A gente faz planos nessa vida, vários, né? Não tem ninguém que não faça planos para o seu futuro, ou para o que pretende fazer, seja mais cedo ou seja a longo prazo, né? Mas os nossos planos só dão certo se forem de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque é os planos dele que são imutáveis, não os nossos, né? Nós dependemos dos planos que Deus faz. Isso não significa que nós não podemos fazê-los, mas aí que a gente encontra aquela questão do eu buscar a vontade de Deus. Quando eu busco a vontade de Deus e eu me alinho à vontade de Deus, a gente pode ter certeza que os nossos planos vão dar certo. Por quê? Porque estão alinhados com a vontade de Deus. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados, né? O que a gente vê ali em Jó. A respeito da salvação, vamos lá, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Esse texto que a Aline leu, de Isaías 43, ele mostra o lado negativo, né, daqueles que não vão ser salvos, né?
falando, se alguém for contra Deus, e Deus está falando, olha, agindo eu, quem vai me impedir, esses que são contra mim? Quem é que vai me impedir? Né? E agora Romanos 8 fala o oposto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui a gente vê o outro lado do plano de salvação, né? Não há quem possa mudar a decisão de Deus. A quem ele resolveu condenar, quem o impedirá de agir, né? Esse texto aponta para isso, né? Agindo eu, quem impedirá? Às vezes a gente canta música mostrando o oposto, né? Falando, agindo eu, quem vai impedir daquilo que eu quero fazer? Não, está falando para Deus e para a condenação, tá? O texto de Isaías. E a quem resolveu salvar, a quem Deus resolveu salvar, o texto diz, quem o separará do amor de Cristo? Nem Satanás ou qualquer criatura, nem mesmo a própria pessoa pode fazer algo a respeito disso. Deus decide, né, nesse ponto. E isso é abrangente para todas as coisas. Isaías 46, 8 a 11. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Então esse texto aí, ele está mostrando a abrangência desse decreto de Deus, né? Ele fala primeiro da questão do tempo, ele fala que é desde a maior antiguidade, desde o início até hoje, ele continua sendo esse soberano Deus que não muda nos seus propósitos. Ele fala de coisas grandes da criação, fala do ser humano, fala até ele dá um exemplo da ave de rapina aqui, ou seja, até coisas pequenas da criação Deus define. Por isso que Jesus, inclusive, ele fala, né, que se cair um cabelo, um fio de cabelo do homem, é porque Deus permitiu que isso acontecesse. Ou então a questão, nenhum passarinho voando no céu cai se não for da vontade de Deus, né? Então, a abrangência desse decreto é em todas as coisas. Não tem nada nesse mundo que pode acontecer à parte de Deus, tá? Nada foge ao decreto e à vontade de Deus. E por fim, o último texto mostrando a seriedade disso. Hebreus 6:17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Lembrem que na história humana, como é que Deus ele resolveu fazer as coisas com o homem? Ele se relacionou com o homem, né? Ele entrou em aliança com o homem. Ele que veio até nós, ele nos criou e veio até nós em aliança. Né? E uma aliança envolve tanto coisas que você precisa fazer, né, nessa aliança, que você se compromete, né, compromissos, e tem bênçãos se você cumpre e tem punições se você não cumpre. Né? Lembrando a primeira aliança da história, que foi com Adão, né? Deus prometeu vida a ele se Adão o obedecesse, não comesse da árvore. Se Adão não comesse, ele teria vida eterna em relacionamento com Deus ali, naquele lugar maravilhoso que era o paraíso, né, o jardim. Mas, como ele não cumpriu,
veio a punição, que era morte, né? Entrou morte no mundo por causa disso. O que Deus fez? Deus continuou fazendo alianças com o homem. Ele deu uma nova oportunidade para o homem, né? Para o homem crer agora em Deus. Não era mais pela obediência, agora era pela fé no Senhor, né? E aí ele levou isso, por exemplo, uma das próximas alianças é com Abraão. E aí quando Deus se coloca em aliança com Abraão, Deus fala com Abraão assim: por que você pode ter certeza que eu vou cumprir? Porque eu vou jurar, não é por nada que você conheça, eu vou jurar pelo meu próprio nome. Né? É o que o texto de Hebreus está lembrando para a gente. Não tem nada pelo qual Deus possa jurar que é mais importante do que Ele mesmo, porque Ele não muda. Né? Então Deus leva a sério aquilo que Ele se compromete a fazer, aquilo que Ele decreta fazer. Né? Por isso que Ele jura pelo próprio nome que as coisas vão ser assim e assado, né? Então, para mostrar que não muda, para mostrar que a gente pode confiar que vai dar certo, ele jurou pelo seu próprio nome, né? Nós, comparando conosco mais uma vez, nós não somos assim. A gente pode jurar pelo que for. A gente não tem a garantia porque nós somos mutáveis. Inclusive, sobre isso, a Bíblia ela é bem radical. Ela não fala que a gente não pode jurar. Mas quando Cristo fala sobre esse assunto, ele fala: não jureis levianamente, indevidamente. Porque muitas vezes a gente fala: eu juro em nome de Deus que tal coisa eu vou fazer. Olha, se você jurou em nome de Deus, é bom você cumprir. Né? É como se Cristo estivesse falando isso. Né? É bom que você cumpra. Se você não cumprir, você está pecando de fato contra o Senhor. Você está desonrando o nome de Deus ao fazer isso. Então leve a sério os votos que você faz. Né? Então é isso que Jesus ensina nessa parte. Mas Deus, ele levando a sério, ele jura pela maior coisa que ele sabe que tem, que é ele mesmo. Então ele jura pelo seu próprio nome. Então aqui a gente tem provas a respeito da imutabilidade de Deus naquilo que ele decreta. Outra aplicação, então. Até aí alguma dúvida? Outra aplicação, então, da imutabilidade de Deus. Deus é imutável, logo, em suas promessas, né? Então, se Deus não muda de opinião, ele não pode mudar aquilo que ele prometeu. E se os desígnios de Deus sempre se cumprem, tudo que ele prometeu vai se cumprir. Vamos abrir um texto? Quem parou ali? Marina. 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, quando a gente fala de promessa, a gente lembra da fidelidade de Deus em cumprir aquilo que ele promete, né? Deus é fiel. Se ele é imutável, é impossível que ele seja infiel naquilo que ele promete. É impossível que ele traia alguém, é impossível que ele faça o oposto daquilo que ele prometeu que faria. Deus é fiel por natureza de quem ele é. Deus é naturalmente fiel. Por quê? Porque ele não muda. Tá? É o oposto da gente. Então, Deus sempre vai ser verdadeiro e honesto naquilo que ele decidiu fazer. Tá? Inclusive, é importante dizer que Deus é fiel, então, a ele mesmo. As promessas que ele fez, não a nós. Por exemplo, a gente vai cantar um hino depois dessa aula aqui, que é um hino conhecido, né? Aquele Tu és fiel, Senhor. No refrão, o finalzinho do refrão é Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Mas você sabia que essa letra só é assim na Igreja Presbiteriana do Brasil? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela falou, peraí, tá errado o que antes era. Essa letra foi originalmente composta como Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Essa era a letra original. Se você pegar um inário harpa cristã das igrejas Assembleia de Deus, você vai ver que a letra é Tu és fiel, Senhor, fiel a mim, no final da letra. A igreja presbiteriana olhou isso e falou, opa, tá errado isso aqui. Deus não, em nenhum lugar da Bíblia fala que Deus é fiel a mim. A fidelidade de Deus está pautada nele mesmo. Né? A base da fidelidade de Deus está nele mesmo. Então, por isso que a igreja presbiteriana mudou, né? Para fiel assim, né? Por quê? Porque ele não se submete à nossa vontade. Ele se submete àquilo que ele mesmo
decretou. Então ele é fiel às suas promessas. Se Deus fosse fiel a mim, eu estava enrolado, porque eu posso falhar, né? Eu posso falhar naquilo que ele está dependendo de mim. Então não, Deus é fiel a ele, aquilo que ele prometeu. Eu posso errar naquilo que eu faço, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, para comparar conosco, nós também fazemos promessas, né? Mas muitas vezes a gente falha, ou porque desconhecemos o futuro, né? Ou porque a gente não tem poder suficiente para cumprir com a nossa palavra. Às vezes eu decido, eu quero fazer tal coisa, e eu juro que eu vou fazer isso, eu prometo que eu vou fazer tal coisa, mas eu não sei o que o futuro me reserva. E às vezes, eu até quero fazer aquilo, mas eu não tenho poder para cumprir com essa definição, com essa decisão que eu tomei. E isso mostra outros atributos de Deus, né? Deus, ele é tanto onipotente quanto onisciente. Então, ele é todo poderoso para fazer com que se cumpra, e ele já conhece todas as coisas, né? Para saber se o que ele vai fazer vai dar certo ou não. Então, para Deus é natural que ele seja fiel, que as suas promessas sejam cumpridas. Alguma dúvida? Então, próxima aplicação. Então, a próxima aplicação, ela segue do que a gente já vem falando, né? Deus, ele é imutável também em todos os seus demais atributos. Em todos os seus demais atributos. Até aqui eu já falei de outros atributos, né? Falei da onipotência, falei da onisciência. Vamos ver alguns outros que são importantes aqui, que mostram a imutabilidade de Deus e que nos trazem boas aplicações. Primeiro, Deus é imutável em seu amor. Deixa eu passar alguns textos aqui para ler. Diácono Lucas, Jeremias 3,13 e Helena, João 13,1. Depois eu vou passar para Joel, presbítero Joel, Salmos 119, 89. Tia Keila, Lucas 21, 33. E por fim, Raquel, Malaquias 3,6 e Cariza, Lamentações 3,22. Então, deixem as Bíblias abertas, já eu peço para ler. Então, em primeiro lugar, Deus é imutável no seu amor. Deus é imutável em seu amor. Primeiro, a gente precisa lembrar a definição de amor pela Bíblia, né? Segundo o ser humano, hoje em dia, o amor ele é definido como um sentimento, algo completamente volátil, né? Algo que muda o tempo inteiro, o sentimento, né? Mas a Bíblia não define amor assim. A Bíblia define o amor como uma ação, né? Se o amor acabou, você age para que ele continue, né? Para que ele apareça de novo. Né? A ideia é essa. E a forma como Deus age não muda, como a gente viu. Ou seja, quando Deus põe seu coração em alguma pessoa, ele vai até o fim. Né? Deus não muda o seu relacionamento com alguém pelo que ele oferece ou deixa de oferecer. Né? Deus, ele é imutável no amor que ele dá. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Por quê? Porque ele nos amou antes mesmo da gente fazer qualquer coisa. E esse amor não muda, mesmo depois da gente se rebelar ou qualquer coisa assim. Vamos ver textos que nos mostram isso. Vamos lá, Jeremias 31, 3. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. E João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então, o primeiro texto fala que é amor eterno, esse texto fala que é amor que não tem fim, né? Então, diferente do que vamos levar para o amor desse mundo, o amor romântico aqui, né, que é o que a gente mais associa. Então, diferente daquilo que os casais que se separam falam, né, que o amor acabou,
Para Deus isso não pode ocorrer. Por quê? Porque o amor dele é imutável. O amor de Deus não acaba. O amor de Deus não tem fim. Né? O amor de Deus é um amor eterno. É isso que o texto, que a Bíblia mostra para nós. O amor de Deus é um amor eterno. Isso significa o quê? Se o amor é uma ação, é que Deus ele continua trabalhando em nós continuamente naqueles a quem ele ama. E isso não muda, né? Em seguida, imutável em sua verdade. O que é verdade uma vez, vai ser para sempre. Esse é um ponto muito diferente da nossa época, né? A gente vive na pós-modernidade. A pós-modernidade é a era das verdades, né? Cada um tem a sua, né? Mas uma verdade é verdade, independente do que alguém diga. A verdade continua sendo verdade. Então, verdade não é algo subjetivo, que depende de sentimentos, de percepções, mas ela é afirmada objetivamente na lei que Deus criou, né? Então, a verdade de Deus, né? Aquilo que ele mostra para nós, na sua lei, é imutável. Vamos ver aí, Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, a verdade de Deus é perene, ela está firmada no céu. O que significa? Que é intocável para nós, né? A gente não consegue mudar qualquer coisa disso. Está firmada no céu. É de Deus. É uma coisa que está muito distante de nós. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, é por isso que a gente pode confiar na palavra de Deus. Por quê? Porque não vai passar, não importa o que aconteça. A palavra de Deus, ela é a mesma. Seja há milênios atrás, como agora. Não muda, né? As palavras de Deus não vai passar. Inclusive, sobre isso, uma aplicação importante. Ainda que o mundo olhe para o que a Bíblia diz como errado hoje em dia, né? Que hoje é comum a gente ver pessoas questionando, mas a Bíblia é muito retrógrada ou coisa assim, né? Como certas formas de comportamento, exigências que se devem ser obedecidas, né? O texto está dizendo para a gente, a palavra de Deus não muda, ela é a mesma. O que Deus anunciou antigamente serve para agora para nós. Algumas coisas que a gente pode olhar aqui, sexo antes do casamento, que é muito questionado, homossexualidade, falar palavrão, coisas assim, né? São coisas erradas segundo a Bíblia. E que, ainda que o mundo diga o contrário para o nosso tempo, né? São coisas que não mudam. Deus estabeleceu dessa forma. Então é imutável a verdade da palavra de Deus. Por fim, é imutável em sua misericórdia. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, a razão de nós não sermos consumidos é porque Deus é imutável na sua misericórdia. Porque Deus não muda, é que permanecemos vivos e ainda não recebemos a merecida punição pelos nossos contínuos pecados. Porque a misericórdia de Deus não muda. Mas sobre isso é importante dizer que, junto à misericórdia de Deus, a gente tem que lembrar da justiça de Deus junto, né? Por quê? Porque pensa assim, se Deus não nos pune pelos nossos pecados, então ele mudou a sua decisão a respeito da punição dos pecados. Se eu não estou sendo punido, ele mudou de alguma forma, a punição que eu merecia, né? Isso é certo ou isso é errado? Quem entendeu o que eu... Exatamente. A justiça continuou sendo feita, não em mim, mas em alguém que pagou por mim, né? Então, toda vez que você lembrar de misericórdia, lembra da justiça ao mesmo tempo. As duas coisas andam juntas. A misericórdia só funciona se a justiça também funcionou de alguma forma. Vou dar um exemplo trazendo para nós, né? Aqui. Vamos supor que o Robério
furtou aí duzentão da carteira da Raquel. Furtou lá, pegou duzentão e a Raquel descobriu. A Raquel virou para o Roberto e falou: Roberto, cara, você me roubou, né? 200. Estava aqui, não dá mais. E aí? Como é que a gente resolve isso? Aí o Roberto fala: eu já gastei. E agora? Como é que você vai pagar? Aí a Raquel vira e fala para ele: tá bom, eu te perdoo. Eu vou ser misericordiosa com você. Cadê a justiça aí se ela perdeu o dinheiro dela? É como se ela aceitou pagar o preço. Se ele não devolveu o dinheiro para ela, ela aceitou pagar o preço. Então a justiça está nela pagando o preço do erro que ele cometeu. Então ela foi misericordiosa com ele como? Pagando o preço. A justiça foi feita com ela pagando esse preço. A diferença na questão da salvação é que quem paga o preço é alguém externo ao caso, que é Jesus. Jesus é quem paga o preço para nós. Então Deus é misericordioso para com o homem, enquanto Jesus paga o preço em nosso lugar. Na verdade, eu falei externo, mas se a gente lembrar que Deus é o Deus trino, né, que Jesus é Deus, então é o próprio Deus que está pagando o preço em nosso lugar, né? A gente se rebelou contra ele, mas ele mesmo paga o preço. Ele aceita pagar o preço em nosso lugar. Então é por isso que Cristo morreu numa cruz, né? Ele recebe a punição do nosso pecado. Então a misericórdia de Deus, não anulando a sua justiça, ela continua imutável. É por isso que o sacrifício de Cristo ele é completo, ele não se refaz. Porque pela justiça dele nós fomos salvos diante de Deus. Deus é misericordioso para conosco todo o tempo em que ele nos salvou. Alguma dúvida aí? Diga aí. Ih, lá vem. É o quê? Que orar. Ótimo. Ótima pergunta. Essa é uma pergunta boa nesse assunto. De fato, eu não oro para que Deus mude de opinião. De forma nenhuma. A minha oração não muda a vontade de Deus. Mas a minha oração muda a minha vontade. Então é por isso que eu oro, né? A oração é mais para mim do que para Deus. A oração, ela é em primeiro lugar para eu me relacionar com Deus. Esse é o objetivo primário da oração, tá? É para que eu me veja dependente de Deus. Não é para eu mudar a opinião dele. Deus, faça isso por mim. Eu estou, ao fazer esse pedido, é como se eu estivesse me inclinando a ele. Não é que ele vai mudar a opinião dele. É eu que estou me submetendo à vontade dele em oração. Né? Seja qual for, eu quero que seja isso, mas seja qual for a sua vontade. Inclusive em orações a gente muitas vezes fala, né? Se o Senhor quiser, né? Se for da vontade do Senhor. Eu falo a minha opinião e tudo bem abrir o coração para Deus, se for da vontade do Senhor. Então a oração não muda o que Deus fala, a oração vai me inclinando a mudar a minha própria vontade para que ela se alinhe com a vontade do Senhor. Então, o motivo da oração é para que eu me relacione com Deus e cada vez mais me alinhe com a vontade dEle. Né? Essa é a motivação da oração. Ela não muda a vontade de Deus, ela muda a minha vontade. Mãe, vocês estão com essa de muita gente faz, é vocês que estão querendo fazer. Pode continuar. Essa aí é a pergunta do milhão, né? Essa é a pergunta do milhão. Por quê? Porque a Bíblia, ela diz que é assim. Ela não diz o motivo, a motivação de Deus para isso. Ela só diz que Deus fez dessa forma. Deus escolheu. Tudo foi decretado. Exatamente. Então, aí a gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, a gente não sabe a motivação disso. Eu não consigo me estabelecer um motivo para que Deus tenha feito isso. Então, é o que Paulo diz lá em Romanos 9. Quem és tu, homem, para questionar aquilo que Deus decide, né? A primeira coisa, então, que Paulo está querendo dizer com isso é se submeta, porque Deus ele tem uma motivação para isso, ainda que você não saiba qual é. Tá? A primeira coisa é se submeter. Mas a segunda coisa que a gente não pode tirar dessa conta é que, por mais que esteja tudo estabelecido, nós não vemos na nossa percepção dessa forma. Eu não sei quem Deus escolheu ou deixou de escolher. As coisas acontecem nesse mundo naturalmente. Então, eu continuo vivendo de uma forma livre aqui para fazer as minhas escolhas.
Porque a Bíblia mostra ambas as coisas. A Bíblia mostra tanto a soberania de Deus agindo, quanto a responsabilidade do homem. As duas coisas funcionam nesse mundo, ainda que eu não entenda como isso funciona junto. A Bíblia afirma as duas coisas. Tá? Falando isso, a gente pode lembrar da doutrina da Trindade. Lembra que eu falei que a doutrina da Trindade mostra tanto um Deus uno, que é um, e um Deus que é diverso? O mundo é cheio disso, e isso também se mostra na questão da salvação. Deus, ele decreta, mas eu sou livre também nas minhas decisões aqui. Como é que isso se harmoniza? Eu não sei. A Bíblia não me diz isso. A Bíblia não me dá essa motivação para Deus ter feito dessa forma. Mas as coisas funcionam assim. Então, se Deus decretou, eu confio que Ele decretou. Mas como eu não sei, eu continuo trabalhando nesse mundo para que eu vá atrás disso. Certo? E as coisas, e uma coisa que é importante ser dita, obviamente, aqueles que são condenados, a Bíblia diz que eles são condenados pelo seu pecado, não é pela escolha de Deus. Inclusive, Deus, quando a Bíblia fala de eleição, a Bíblia fala que Deus escolhe aqueles que são salvos, e aqueles que não são, é porque eles são deixados à sua própria pecaminosidade. Né? Então, eles são culpados pela sua própria condenação. Sim, a Bíblia inclusive fala isso, né? Efésios 1. Aline, exatamente. Para o inferno, não. Isso, exatamente. Inclusive sobre isso, a gente fala, né? Doutrina da predestinação. Doutrina da predestinação envolve, né? Que há uma predestinação, né? Nós, desde antes da fundação do mundo, há essa predestinação de cada um. Só que quando a Bíblia fala da palavra eleição, ou seja, que Deus escolhe diretamente aqueles que vão ser salvos, ele só fala isso para a salvação. Para a condenação, a Bíblia fala, Deus deixa com que esses sigam os seus próprios caminhos. Né? Romanos 1 fala exatamente, sabia que ia ter essa pergunta. Falando da imutabilidade de Deus, é impossível, né? Sim. Sim. Algumas coisas Deus escolheu revelar a nós em motivação, mas muitas outras não. Exatamente. Sim. Mais alguém? Então vamos seguir. Próxima aplicação da imutabilidade de Deus. Deus é imutável na concessão de seus dons, ou seja, naquilo que Ele nos dá. Robério, Tiago 1,17, por favor. Tiago 1,17. Esse é um texto que vai falar a respeito daquilo que Deus nos dá, e isso não muda. Né? 1,17. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ao sombra de mudança. Então, tudo aquilo que Deus nos dá, e Tiago está falando isso, tudo vem de Deus o Pai, em quem não pode haver variação nem sombra de mudança. Né? Ou seja, nada do que Deus concede, as suas dádivas, as suas bênçãos, é mudado por causa da natureza de quem Ele é, de ser imutável. Vamos entender isso comparando conosco mais uma vez. Nós não somos assim. Aquilo que a gente dá, muitas vezes a gente quer de volta. Por quê? Porque os nossos sentimentos mudam, as nossas sensações são voláteis, os nossos planos mudam. Um exemplo claro disso lembra quando Jesus chegou lá em Jerusalém, em cima de um burrinho? Gritaram para ele o quê? A gente cantou mais cedo, né? Hosana, Hosana ao rei dos judeus, Hosana ao rei. Gritaram isso para Jesus. E na mesma semana, quando Jesus estava indo para a cruz, o que gritaram para Jesus? Crucifica-o. Na mesma semana. Ou seja, um dia nós estamos de bom humor, outro não. Nossos pensamentos variam, nossas opiniões variam. Né? Mas Deus não. Deus dá e não retira os seus dons, porque Ele é imutável naquilo que Ele faz, no seu ser. Né? Vamos dar alguns exemplos? Vamos dar um exemplo do perdão. Volta aqui para... Deixa eu pegar aqui. Isaías 43, 25.
e Romanos 11, 29 para estar ali. Presta atenção nessa aplicação do perdão. Escuta esse texto, Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, Deus, quando Ele nos perdoa, Ele nos dá a dádiva do perdão, né? Por isso que eu falei que é concessão de dons, né? Quando Ele nos doa o seu perdão, o texto está dizendo que Ele não se lembra mais das transgressões anteriormente feitas. Isso é perdão de verdade. Isso é perdão de verdade. É muito diferente de nós. Nós dizemos que perdoamos, mas a gente guarda rancor. Nós dizemos que perdoamos, mas a gente frequentemente ameaça aquela pessoa com: eu lembro do que você fez, tá? Mas você não perdoou? Mas é porque a gente muda, né? É porque a gente muda. Então, olha, o perdão de fato de Deus se mostra na sua imutabilidade. Quando Ele perdoa, Ele esquece daquilo que foi feito. Por quê? Porque Ele perdoa de verdade, é imutável a sua definição de perdão. A gente deveria aprender com isso, né? O que é de fato perdoar. Outra aplicação óbvia é a da salvação, Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, a dádiva do chamado para a salvação de Deus é algo irrevogável, né? Nosso chamado por Deus não pode ser retirado por nada. Se Deus te chamou, você pode ter certeza que Ele vai te levar até o fim, né? Aqueles a quem Deus chamou, Ele faz com que perseverem até o fim. Então, aquilo que Deus nos dá, a dádiva da salvação, ela é imutável para aqueles a quem Ele chama. Então, essas eram todas as aplicações que eu tinha aqui a respeito da imutabilidade de Deus. Então, Ele é imutável nos seus decretos, nas suas promessas, nos seus atributos, naquilo que Ele nos concede. Ele é imutável em tudo isso. Mas a gente chega em um outro ponto. Última parte de hoje. Aparentes mudanças em Deus. Às vezes, a Bíblia fala certas coisas que parece que Deus mudou. Como é que a gente explica isso, né? Então vamos lá, antes de eu mostrar aquilo ali. Primeiro, a gente viu que e comprovou biblicamente que Deus não pode mudar em nada. Ele é realmente imutável. Mas perceba, isso não significa que Deus é vou usar uma palavra difícil aqui, inamovível, ou que Deus é estático. Tá? Deus é imutável, mas Ele não é uma estátua que fica do mesmo jeito, não faz nada e não muda nada o tempo inteiro, nesse sentido. Tá? Ou seja, Deus tem movimentos em seu modo de agir que não o tornam um ser estático. Deixa eu explicar isso, porque isso é difícil de entender. Mas, por exemplo, Deus muda de atitude no sentido de colocar suas promessas sob condições de obediência dos seres humanos, por exemplo. Ele fala muitas vezes condicionais, né? O próprio Deus, ele vira: se você me obedecer, tal coisa vai acontecer. Se não, tal coisa vai acontecer. Isso não significa que o decreto de Deus muda, mas significa que Deus, ele mostra caminhos que se movimentam. E assim a gente pode definir, então, a imutabilidade de Deus da seguinte forma: Deus é imutável em seu ser, suas perfeições, seus propósitos, suas promessas. A gente viu isso na primeira parte da aula. Todavia, Deus age e Ele o faz de modo diferente em resposta a diferentes situações. Vamos entender isso com um exemplo? Pastor Saulo, por favor, abra em Isaías 38, 1 a 8. Por favor. Então, a Bíblia mostra muitas vezes em que Deus muda de atitude para com o homem a partir daquilo que o homem faz, né? Então, é uma aparente mudança de percepção, né? Essas mudanças estão relacionadas com as bênçãos ou as maldições que ele diz, condicionais ao que ele solicitou, né? Vamos ver um exemplo claro ali com um rei de Israel chamado Ezequias. Leia aí, pastor Saulo, por favor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: assim diz o Senhor,
põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Espera aí, Ventinho. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Então aqui a gente tem uma história em que Ezequias estava sendo um mau rei e Deus fala: você vai morrer, você vai pagar pelas suas más atitudes. E Ezequias, então, Isaías fala isso com Ezequias, né? E o rei Ezequias, ele ora ao Senhor e ele se arrepende daquilo que ele fez e clama ao Senhor, e Deus fala: tá bom, eu vi que você se voltou para mim, eu vou te dar mais 15 anos de sobrevida, né? É o que o texto diz para nós aí. Isso significa que Deus, o Deus imutável, mudou? Não, Deus não alterou o seu plano final para a morte de Ezequias. Ezequias ia morrer, inclusive ele morreu da forma como Deus já havia falado, só que ele morreu 15 anos depois, né? A sobrevida dada a Ezequias já estava nos decretos de Deus, mas na percepção humana houve esse movimento, né? Houve essa mudança de atitude, né? Então, Deus, ele não altera os seus decretos, mas ele se move aparentemente a nós de acordo com os seus planos e aquilo que ele inclui nas condições que ele passa para nós, né? É isso que eu quero dizer com Deus, ele não ser um Deus estático, né? Não é uma coisa que está fixa lá, eu vejo aí, é assim. Não. Há um diálogo com Deus. Ele sabe os decretos finais dele, mas eu não, né? Então, há movimentações aí nos decretos, na nossa percepção para com Deus, né? Então, Deus muda de ira para misericórdia, de maldição para a bênção, de rejeição para a aceitação e vice-versa ao longo de várias histórias da Bíblia, né? Essa atitude reacional aí de Deus não provoca nele uma mudança de melhora ou piora ou qualquer coisa assim. Ele está apenas agindo de acordo com aquilo que ele naturalmente decretou, né? Mas há essas movimentações. E aí vem a pergunta, né? Mas e quando a Bíblia diz... Ah, você queria falar, desculpa. Análise de que a linha das escolhas, né, nessa linha temporal, não é uma ramificação, né, onde se você fez tal escolha, vai ter essa consequência, sim. Se você fez outra escolha, vai ser outra consequência, como se Deus mudasse de acordo com a sua escolha, né? Sim. É porque, igual você falou, como a nossa percepção do movimento de Deus, ele vai se manter sim. imóvel, né? Uhum. Digamos assim. Mas não vai ter essa ramificação, igual algumas pessoas acreditam, né? Uhum. Que existem várias portas das quais você pode ir escolhendo durante o seu percurso da vida, né? Sim. Aquele seriado lá que ficava voltando e indo no tempo, como é que é o nome? Dark. Não sei se vocês já viram no Netflix esse seriado, mas ele mostra exatamente isso, né? As várias ramificações das escolhas, né? Um escolhe isso, aí o mundo vira para isso aqui. Aí ele mostra, mas e se ele tivesse escolhido outra coisa? O mundo vai para isso aqui. Deus até pode ter isso na cabeça dele, né? Mas há uma definição. O decreto de Deus está pronto, mas nós não temos essa percepção. A minha percepção são os sis. E o si que é escolhido aqui acontece, né? De acordo com os decretos de Deus. Muito bom, boa lembrança. Por fim, uma última coisa.
E quanto à Bíblia, quando fala sobre Deus se arrepender? Aqui já vai um pouquinho mais além. Vários textos na Bíblia usam essa linguagem, né, sobre o arrependimento de Deus. Gênesis 6, 5, 6, Jeremias 18, 8, Jonas 3, 9. São textos em que Deus fala: eu me arrependo de ter feito isso e aquilo, né? Muitos desses textos são explicados da mesma forma como eu falei, né? Da mudança de atitude de Deus na nossa percepção em relação aos homens, né? Os homens fizeram o que é mal, Deus derrama a sua ira. E aí a gente usa essa linguagem: Deus se arrependeu de tal coisa que ele havia prometido e mudou, né? Alguma coisa assim. A gente usa essa linguagem. Mas há uma palavra para a gente explicar isso melhor na teologia que ajuda a gente a entender isso. A gente viu isso lá na aula que o presbítero André deu de espiritualidade de Deus. A gente viu que Deus é espírito, mas muitas vezes Deus aparece visivelmente. Como é que a gente chama isso na teologia? De um antropomorfismo, né? É Deus, ele se mostrando em uma figura, mesmo ele sendo Deus espírito, se mostrando como homem, né? E várias vezes a Bíblia usa essa linguagem. A Bíblia fala: a mão de Deus abençoa tal coisa. Ou então, a boca de Deus decretou tal coisa. Deus não tem mão nem boca, mas é a forma como a gente entende, né? Da mesma forma que a gente chama isso de não antropomorfismo, mas de antropopatismo, né? Que é a atribuição de um sentimento humano a Deus. Ou seja, dizer que Deus se arrependeu de algo é dizer que Deus mudou de atitude em relação a algo que ele fez anteriormente para cumprir com o seu decreto, com o seu plano. Mas eu não tenho uma palavra para isso. Então eu uso como os homens usam, né? Deus se arrependeu, ele mudou aquilo que ele tinha pensado, né? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro nisso, bem elucidativo disso. A Aline e o Kias, vou pedir para vocês abrirem dois textos aí que vão ajudar a gente a entender. 1 Samuel 15, o Ilquias leu o verso 11, e no mesmo capítulo a Aline leu o verso 29. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então, Deus fala que se arrependeu daquilo de ter colocado Saul como rei devido aos erros dele. Olha o verso 29 do mesmo capítulo. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, no mesmo capítulo é dito que Deus se arrependeu de algo e depois que ele não é homem para se arrepender. O que a gente tira desses versículos aqui é que o arrependimento do versículo 11 de Deus é algo que a gente não sabe denominar. É uma coisa que é de Deus. A gente chama de arrependimento, que é o mais próximo que a gente consegue explicar isso que aconteceu com Deus, né? Enquanto que o arrependimento do verso 29, que é algo que Deus não tem, é o arrependimento que a gente conhece, né? Que os homens têm. Eu me arrependi, eu errei naquilo que eu fiz, então eu mudei de opinião. Isso Deus não faz, né? Então, o texto está mostrando exatamente isso que a gente está trabalhando aqui. Os decretos de Deus não mudam, mas há movimentações nesse meio. Então, algumas aplicações aqui só para a gente terminar a aula de hoje, né? Primeiro, saber que Deus é imutável nos leva a aprender que o fundamento do nosso conforto, da nossa esperança, do nosso encorajamento, da nossa força, está na imutabilidade de Deus. Quando a gente está em situações difíceis, de desconforto, Deus é o único ser imutável a quem eu posso apelar, né? Só em Deus há razão definitiva para confiar. Eu posso descansar, eu posso ter esperança em Deus. Porque se Ele diz que me ama, isso é de fato algo que não vai mudar. Então eu posso confiar em Deus. Essa é a aplicação mais óbvia, né? Segunda, aprenda a contrastar a nossa mutabilidade como criaturas com a imutabilidade de Deus.
Veja o quanto eu mudo, o quanto eu não consigo manter minhas palavras, minhas promessas, a minha força. Veja a minha fraqueza nesse sentido e compare com Deus. Apesar da nossa fraqueza, Ele ainda nos ama, Ele ainda escolheu se relacionar conosco. Isso deve nos fazer admirar ainda mais a grandeza desse Deus, né? O imutável veio até nós com todo o seu amor para nos salvar. Então, isso tem que nos levar a admirar, a louvar a Deus por Ele, por quem Ele é. E de forma prática, isso deve nos levar a tentar imitá-lo também, né? No sentido de que, enquanto eu der a minha palavra para alguma coisa, que eu tente cumprir com isso. Por quê? Porque Deus é assim. É por isso que a Bíblia diz que a palavra do crente, ela é o quê? É sim, sim e não, não. Por quê? Porque isso reflete esse atributo de Deus. Deus não muda. Então, se eu dou a minha palavra e eu me prometo alguma coisa, então que eu cumpra com isso, porque Deus é assim. E a última coisa, aprenda a aplicar a doutrina da imutabilidade de Deus à sua vida e aos seus descendentes. Quanto mais eu aprendo essa doutrina e eu me lembro dela, mais eu vou lembrar o quanto eu posso confiar no Senhor. E quanto mais eu faço isso diante dos meus filhos, diante dos meus irmãos na igreja, mais nós aprendemos sobre essa confiança em Deus também. Isso nos leva a vários exemplos de aplicação aqui. Se apesar das lutas dessa vida, eu me mostro confiante a Deus, ao invés de questionar, de me desesperar, de gritar ou qualquer coisa assim, é assim que aqueles que estão conosco vão aprender também. Se os seus filhos verem em qualquer momento de dificuldade você se desesperando, por que ele vai confiar em Deus se nem você confia? Certo? Então, quanto mais nós aprendemos que Deus é imutável, eu me pauto nisso e eu confio nele, isso vai ser passado para aqueles que estão diante de mim, aqueles que estão comigo, especialmente os nossos filhos, né? Então, se a sua fé vem em primeiro lugar do que o seu trabalho, os seus desejos, as suas vontades, porque você descansa na imutabilidade de Deus, seus filhos vão aprender sobre isso também. E eles vão imitar você nisso e vão confiar em Deus nisso também. Então, fica essa aplicação para nós, que essa doutrina ela é muito útil para a gente passar os ensinamentos a respeito do Senhor para os nossos descendentes. Amém? Alguma dúvida? Vamos orar rapidamente para encerrar, então. Senhor, obrigado por esse